Acho que a gente se encontra nessa junção, né, de um artista com uma fisioterapeuta. Então a gente tenta entender o toque nesses dois campos, no campo da saúde, no campo da cultura e da arte, porque acho que pertence a esses dois lugares, né? Geralmente a massagem é lida somente num campo mais hospitalar, numa dimensão de intervenção sobre um corpo para curar alguma contratura, alguma questão muito muscular, quando na verdade o toque tem um fundamento terapêutico potente, né? Poderoso, como a gente chama a nossa ação de uma terapia grupal. Então, por meio do toque. Mas eu acho que o toque também vem muito como um símbolo, que através das épocas, um mesmo símbolo veio ganhando diversos significados, e esses diversos significados estão sendo colocados numa única caixinha, né? Então, não me toca, né? E o tocar tem tantos sentidos, né? Como nesse momento que a gente vive, que é o violentar, agredir, abusar, como acho que muito os outros mais sentidos, no sentido de acolher, de respeitar, de esquentar. Existe uma fratura social, que eu acho que a nossa ação é de remendar esse tecido social que está desgarçado, estrambelhado, destruído, machucado, e seria como se fosse refazer esse tecido que está todo em fiapos, né? Então, o toque, talvez ele reconecte as pessoas, retome uma dimensão direta aqui, né, por meio do corpo. Como pegar essas duas experiências tão polarizadas do toque hoje, ou da violência física, ou do abuso sexual, e experimentar todas essas outras experiências que estão entre esses dois polos, né? Para além do toque violento e do toque sexual, o que é que há dentro desse espectro de experiência que a gente não vivencia? Quais prazeres são esses, né? Porque também pode ter o prazer do toque violento, o prazer do toque abusivo, tem vários tipos de prazer no toque, né? Mas a gente tenta transitar e construir, acho que essa rede mesmo, né? É um caminho entre os dois polos do que é tocar e ser tocado, né? E aí acho que é necessário uma reeducação. É uma experiência de educação, isso que a gente promove, né? Uma experiência de você reaprender o seu toque, de pesquisar uma dimensão negligenciada ou esquecida nessa cultura urbana, de novo, né? Da cidade, que a gente não se toca, está sempre acelerado, nunca se olha, nunca se ouve. Você é sempre o empecilho no meu caminho e nunca a solução. Então, essa incapacidade nossa de formar grupos hoje em dia e reagir contra estruturas que estão minando as relações, né, destruindo o tecido social, acho que um dos fatores necessários para a gente reconstituir esse comum, essa pertença, essa amizade com o outro desconhecido, o toque, se for bem mediado, acho que ele pode recosturar essas fraturas que a gente está vivendo hoje, nessa época. Quem não gosta de ser tocado, para mim é um bloqueio social mesmo. Não permito que você chegue até mim, porque já fui muito machucado e o seu toque sobra no meu corpo. É diferente de quando eu toco e o toque complementa, né? Geralmente quem se sente complementado com o toque não se sente violentado, né? É um corpo que já está dessensibilizado ao existir do outro, ao resistir, né? Acho que pode existir outros motivos que levam a pessoa a não querer ser tocada, assim como a discussão da assexualidade, né? Tanto se fala de uma reeducação sexual, mas também existem pessoas que não querem ter práticas sexuais porque são assexuadas. Talvez acho que isso esbarre nesse campo de pessoas que não precisam e não querem. E aí eu sempre penso que para falar de toque, a gente tem que contextualizar qual corpo está tocando e sendo tocado e em qual momento, né? Porque se a gente está falando de toque, diretamente a gente está falando de corpo. E quando a gente fala de corpo, existe uma experiência singular. Quando a gente fala de corpo, não é possível generalizar essa experiência e tomá-la como um modelo para a sociedade. Porque, por exemplo, eu como um homem cisgênero, magro, jovem, branco, eu tenho uma experiência completamente distinta de toque de uma mulher, ou de uma pessoa negra, ou de uma pessoa gorda, ou de uma pessoa trans, enfim.
Todas essas forças que constituem a singularidade de cada corpo, elas determinam a sua experiência de toque. E ainda mais se a gente estudar a história do toque e do corpo no nosso país. É o que chamam de a interação biopsicossocial do corpo, né? Então tem essa dimensão mais social, histórica, tem a dimensão biológica, tem a psicológica, então são vários fatores que estão sendo deflagrados ali, né? Quando há essa experiência do toque. E aí essa proximidade entre dor e prazer, muito nebulosa, né? Muito mesclada, você não sabe onde começa um, onde termina outro, tem a ver com uma cultura do prazer também que foi minada. A ideia de prazer, na nossa época, ela é colocada dentro de uma caixinha como se fosse proibida. Ao estimular essa cultura do toque, acho que a gente está estimulando, propagando uma cultura do prazer, uma cultura que acredita que a saúde ela é constituída também por essa dimensão do prazer. Não existe saúde se não há prazer. Então acho que primeiro a gente tem que se tirar desse lugar de quem causa bem-estar a partir do toque, que eu acho importante, senão a gente fica se achando muito, né? Porque é muito prazeroso lidar com a dor do outro e ter minimamente a habilidade, a vivência de modular aquela experiência dolorosa, né? Porque o toque ele também modula a experiência dolorosa, ele te sensibiliza. É prazeroso e doloroso. Eu acho que não saber o quadro de saúde ou sorológico de uma pessoa, sim, facilita o encontro. Eu fico pensando, por exemplo, sabe que alguém está com uma gripe, com uma virose que passa pela saliva, né? Você não vai se sentir tão à vontade de ficar perto dessa pessoa. Mas aí doenças, por exemplo, que não são transmissíveis pelo contato da pele, nem da saliva, nem do cheiro, como as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que só são transmitidas numa relação sexual que envolva o fluido, portanto, uma relação sexual desprotegida, e que a pessoa esteja com uma carga viral capaz de transmitir para outra, mesmo essas infecções, como a sífilis, o HIV, entre outras, a gonorreia, enfim, ainda que elas não sejam transmissíveis diretamente pelo toque, eu acho que existe um preconceito, especialmente em relação ao HIV, que existe um estigma muito recente, né, dos anos 80, de um completo desconhecimento, uma ignorância quanto às formas de transmissão. Que ainda que esteja no nome sexualmente transmissível, criou-se toda uma cultura de discriminação dos corpos soropositivos, ou dos que convivem com HIV, porque circulavam fake news já na época, enfim, ignorâncias várias de que se você tocar uma pessoa, você já vai estar contaminado. Por exemplo, os médicos nos anos 80, eles se cobriam completamente para chegar perto. Uma pessoa que morria de AIDS nos anos 80 era enterrada com o caixão lacrado. E ainda permanece esse imaginário ignorante quanto aos modos de infecção. Você é mais coisas, você é várias coisas além de uma doença. A doença não te define, né? No caso, não chega a ser uma doença você portar um vírus do HIV hoje em dia, porque os medicamentos negativam, né? Deixa a carga viral zerada, você não sofre a infecção e você não transmite mais ela. Então, na verdade, é um quadro muito inédito na história desse vírus, né? Que você convive com ele no seu corpo, mas você não sofre ele, não transmite ele. Então, do que é que eu sofro quando eu tenho um vírus HIV no meu corpo ainda? Eu sofro de um estigma. Todo mundo tem a cara de que tem HIV porque todo mundo pode potencialmente contrair esse vírus. Então, e de fato a epidemia vem crescendo no nosso país, apesar da mortalidade vir diminuindo, especialmente entre os jovens. Então... E entre a terceira idade. Massagear é uma somatopolítica. É um espaço da gente conseguir se abrir para encontrar o outro e refazer a sua ideia de toque. E aí o toque ele perpassa todas essas relações, né? Então o HIV é uma delas que pode aparecer, mas como o abuso, como a diabetes, como a solidão, como o luto, enfim, são distintas dores que vão sendo tratadas ali. Não é um projeto específico disso. É um espaço de coragem. É um ambiente quase nulo, diria eu, de ambiente, né?
É um... É um vazio. Parece que quando começa a gente vira um vácuo. É um vácuo. É um vácuo transcendental que a gente suspende alguns protocolos para que ali a gente vá reprogramando a nossa experiência corporal, se reconhecendo